Momento Devocional, o seu momento de reflexão espiritual na Bíblia Sagrada com o pastor Paulo César Reis. Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Momento Devocional, nosso momento de reflexão na Bíblia Sagrada, começando agora. Eu sou o pastor Paulo César Reis e falo desde Goiânia, capital do estado de Goiás, no Brasil. Bem-vindos e bem-vindas a todos para a nossa reunião virtual de estudo da Bíblia. Chegando hoje ao capítulo 5, a conclusão da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 5, vamos terminar hoje. Mas antes de abrir a Bíblia e caminhar então para o término de mais esse livro do Novo Testamento, eu quero te fazer um pedido. Por favor, me ajude se inscrevendo no meu canal no YouTube. 90% dos que assistem não são inscritos. E eu gostaria muito de chegar logo à marca de 1.000 inscritos, não por dinheiro, o canal não é monetizado, é para que impulsione, o próprio algoritmo do YouTube vai impulsionar os vídeos para mais pessoas. Também deixe aí o seu like, o seu gostei, tá? E também ative o sininho para ser notificado quando eu postar novos vídeos. Para você que acompanha pelo Instagram e Facebook, fique à vontade para comentar, para curtir e para compartilhar com seus contatos. Então vamos hoje ao capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Tessalônica. E como sempre faço, tenha um pouquinho de paciência aí que eu quero fazer uma digressão, voltar para recapitular um pouco dessa carta para você pegar a sequência. Mas também quero convidar você que está vendo esse vídeo como o primeiro para voltar e ver os outros 4. O estudo completo, detalhado, minucioso dessa carta com uma aplicação devocional. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, talvez a primeira que ele escreveu, por volta do ano 50 depois de Cristo, ou talvez 51. Ele estava em Corinto e essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela ficava na cidade do mesmo nome, que era a capital da província da Macedônia, do antigo Império Romano. Hoje esse mesmo lugar se chama Salônica e pertence à Grécia. Bem, o apóstolo Paulo plantou esta igreja em Tessalônica na sua segunda viagem missionária. E, aliás, na primeira. Agora, na segunda viagem missionária, ele queria chegar até lá, mas ainda não havia ido. Ele estava em Corinto, ele envia Timóteo, que vai e volta trazendo a notícia dos Tessalonicenses. Paulo ficou muito alegre, muito feliz de saber que aqueles irmãos estavam realmente firmes na fé e servindo até de modelo de vida cristã, uma igreja modelo para toda aquela região. E Paulo trata de vários assuntos nessa carta, mas no capítulo 5 ele está resumindo, ele traz então uma porção de assuntos mesmo. Aqui no capítulo 5, no começo, ele vai continuar o que vinha falando no final do capítulo 4, que é acerca da vinda de Jesus. Eu quero ler com vocês os versos 1, 2 e 3 do capítulo 5, tá? Bíblia aberta aí, vamos começar então? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, Paulo vinha falando sobre a vinda de Jesus no capítulo 4, dos versos 17 ao 18. Ele falou acerca dos que dormem no Senhor, que serão ressuscitados
no exato momento que Jesus vier até os ares, os vivos serão transformados, e mortos ressuscitados e vivos transformados formarão um grupo uno a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas no capítulo 5 ele começa falando acerca da certeza da vinda de Jesus e do seu caráter repentino, o seu caráter surpresa. E ele diz: vocês não precisam que eu fale mais, porque vocês mesmos já sabem. A igreja de Tessalônica, os tessalonicenses, não eram ignorantes da palavra de Deus. Paulo reconhece: vocês já estão sabedores, inteirados, que é um conhecimento completo, com precisão. Olha o quanto eles eram sabedores, com precisão de que o dia do Senhor, dia com D maiúsculo, está assim na sua Bíblia, é porque é um dia simbólico, não é o dia literal de 24 horas, um dia e uma noite, mas é o dia significando um período, um tempo específico de alguma coisa acontecer. Por isso que diz o dia do Senhor. É um tempo especial que Deus vai tratar de uma maneira específica, diferenciada com a humanidade acerca de um assunto. É o dia do Senhor. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo vai usar aqui duas metáforas. Ele vai usar a figura de linguagem de um ladrão que, aproveitando a escuridão da noite e o sono das pessoas, ele ataca. Ele ataca repentinamente. Ele usa o elemento surpresa e o elemento escuridão para atacar. Assim, não está dizendo que Jesus é o ladrão, está dizendo que ele vem como o ladrão. O ladrão vem para tomar o que não é dele. Jesus vem para buscar os seus, a sua igreja, que ele comprou, que ele pagou com seu próprio sangue. Logo, não é um roubo, mas é um rapto. A palavra lá do capítulo 4, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens a encontrar o Senhor dos ares. A palavra grega é harpazo, em latim é raptus, em português é rapto, mas acharam por bem traduzir por arrebatamento, que traz o mesmo sentido: buscar repentinamente, retirar com força, raptar, arrebatar. É o que ele vem, para buscar, para arrebatar a sua igreja dessa terra, para estar com ele para sempre. E no capítulo 5, Paulo recorda aos Tessalonicenses que ele vem como ladrão de noite. Então a questão é estar preparado, né? Porque será de surpresa. No verso 3 diz: pois quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Lhes virá. Lhes quem? A quem virá a repentina destruição? Ao mundo. A essa falsa paz, a falsa segurança que o homem e a mulher sem Deus busca e às vezes pensa que encontrou nas coisas materiais e até mesmo no prazer do pecado. Mas com a tirada da igreja, com o arrebatamento da igreja daqui, e o seu efeito de sal na terra e luz do mundo, esse mundo que já está piorando cada dia mais, vai chegar ao seu nível máximo de devassidão, de pecado e de liberdade para a operação de Satanás. E diz aqui: como vêm as dores de parto. É a segunda metáfora que Paulo usa. A primeira é o ladrão de noite. E agora as dores de parto. Jesus também empregou essa mensagem no seu sermão profético, que vai lá dos capítulos 24 a 27 do Evangelho de Mateus. Jesus falou que como as dores de parto aquela que está para dar à luz, assim será o dia da vinda do Senhor. Então vamos ver como que é as dores de parto, chamado trabalho de parto. Se você é mulher e já deu à luz a uma criança, você vai se lembrar como é. Ou se você, como eu, é pai, vai se lembrar também quando foi do nascimento dos seus filhos. Mas o fato é que
quando começa o trabalho de parto, as dores vão ficando mais intensas, mais fortes e mais frequentes, até um ponto em que não há mais volta. A criança vai nascer em casa, no táxi, no Uber, na maternidade, onde for. Ela vai nascer. É algo inexorável, sem volta. Assim também será a vinda de Jesus. As dores de parto a que está para dar à luz, diz aqui. E de nenhum modo escaparão, ou seja, é algo que vai acontecer mesmo. Não tem como um programa de governo, uma intervenção tecnológica ou de qualquer outra natureza impedir que Jesus volte e a igreja seja arrebatada. Até porque ele virá como ladrão de noite. Foi a primeira metáfora. Agora vamos para uma outra porção, a segunda porção desse capítulo, que vai dos versículos 4 até o 11. A necessidade de vigilância. Mas se Jesus vem como ladrão de noite, virá com toda certeza, com os sinais da sua vinda se tornando mais intensos e mais explícitos, escancarados e mais frequentes. O que é que nós podemos fazer para impedir? Nada. Mas para estar preparados para esse momento, sim, para que não sejamos pegos de surpresa. Vai ser surpresa para o mundo, para nós não, nós estamos esperando. E é o que diz a partir do verso 4. Mas vós, irmãos, quer dizer, com vocês, crentes, o assunto é outro. A coisa é diferente. Não é ladrão, não é surpresa, porque vocês vão estar esperando. Diz aqui, olha, não estais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Aqui Paulo usa uma comparação. A noite é escura, ok? Sim, principalmente nos dias de Paulo, que não havia iluminação pública, luz elétrica. Quando caía a noite, principalmente as pessoas que não tinham condição de manter tochas, lamparinas acesas a noite inteira, ia realmente conviver com a escuridão. Então a noite é símbolo de escuridão, sinônimo de escuridão, e simboliza as trevas espirituais, o engano do pecado, o sono da negligência e a falta de discernimento. Por isso ele diz, olha, vós sois filhos da luz. Todo crente de verdade é filho da luz, ou seja, da luz da verdade, que brilha no coração, que dá discernimento e entendimento espiritual acerca das coisas espirituais. E ele diz, nós não somos da noite nem das trevas, nós somos da luz, da verdade, da clareza, do discernimento, do entendimento espiritual dos fatos que a Bíblia está apontando. E ele diz mais no verso 6, assim, pois, não durmamos como os demais. Noite também é sinônimo de não só de escuridão, mas de sono, não é? Ainda que alguém diga, não, mas alguém pode passar a noite toda acordado e pode dormir de dia, mas não é a mesma coisa. O nosso corpo foi programado por Deus para dormir, para se refazer, para descansar de noite, e a luz do dia, ela já impõe a vigilância e o despertamento. Então, noite, trevas, sono, negligência. Dia, despertamento, verdade, clareza espiritual. E ele diz, assim, pois, não durmamos como os demais, mas, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância é algo indispensável ao cristão para estar pronto, preparado para a vinda de Jesus. Por quê? Porque um descuido, uma negligência, a gente pode se embaraçar com as coisas dessa vida, com o pecado, e não estar prontos para encontrar com Jesus na sua vinda. Podemos estar desqualificados para o arrebatamento.
E ele diz aqui, e sejamos sóbrios. O sóbrio é o oposto do ébrio. Ébrio significa embriagado, entorpecido, bêbado. Bem, o que é estar bêbado, entorpecido, embriagado, ébrio espiritualmente? É quando, assim como faz o álcool ou outras drogas com o corpo, levando à falta de discernimento, à confusão mental e, por fim, até a um coma alcoólico, assim também o engano do pecado, as coisas do mundo, pode entorpecer o nosso sentido espiritual, nos levando a ficar encantado com esse mundo, com o pecado, e pensando que Jesus vai voltar daqui a 200 anos, e que a gente sempre vai ter um tempo para se consertar, para reconciliar, para pôr a vida em ordem com Deus. E esse sono, essa embriaguez pelo pecado, a embriaguez espiritual, é claro, ela desqualifica a pessoa para o arrebatamento. E ele diz, agora no verso 8, nós, porém, verso 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Geralmente, né? Paulo ainda não sabia que nos dias de hoje tem gente que bebe e se embriaga a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, e que por isso mesmo também embriagam de noite e dormem de dia. Mas Paulo estava falando da média, da rotina, do natural, comparando a noite, a escuridão, com a embriaguez espiritual pela falta de discernimento da verdade, a escuridão. Verso 8, nós, porém, esse porém que significa diferente do mundo e diferente desses que são negligentes na vida espiritual, nós temos um porém, um diferencial. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Até parece que Paulo vai falar daquilo que falou lá aos Efésios 6, 10 em diante, da armadura do cristão. Mas aqui ele menciona a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, que são armas de defesa, a couraça da fé e do amor, que nos protege. Quando a gente deixa de amar os irmãos, deixa de amar o próximo, a gente está desprotegido, aberto para todo tipo de comportamento errado. Quando a nossa fé se enfraquece, a gente também está exposto. Mas ele fala também do capacete da esperança da salvação. Essa esperança deve predominar na mente, no dia a dia de um verdadeiro cristão. Lembrando que nós temos uma vida terrena, mas temos uma esperança celestial. Estamos esperando a qualquer momento, como ladrão de noite. E chegamos ao verso 9, onde diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, de fato, esse é o plano original, natural e amoroso de Deus. Que a gente não seja destinado para a ira, que é a aplicação dos juízos de Deus sobre uma humanidade que rejeitou a sua oferta de salvação, a sua palavra, os seus mandamentos. Mas que alcancemos, outra tradução diz, mais para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O único meio de salvação, diga-se, não há outro meio. Verso 10, Jesus Cristo que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Bom, peraí, pastor, isso que não era para dormir, agora quer durmamos, vivamos em união com Ele, aqui é outro dormir, tem o dormir do pecado, e tem o dormir do crente, que dorme no Senhor quando ele morre fisicamente, antes que Jesus tenha voltado. Ele dorme no Senhor. Então a sua salvação está garantida de todo jeito.
Se ele estiver vivo no momento da volta de Jesus, vai ser transformado em corpo de glória para se encontrar com ele e nunca mais separar. Mas se tiver morrido, não importa como, nem há quanto tempo, nem de que maneira foi o seu sepultamento, ou se nem houve sepultamento, vai ressuscitar em corpo de glória e vai subir junto com a gente que estiver vivo para encontrar o Senhor nos ares. Então aqui está dizendo, olha, vivamos em união com ele. Verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Essas palavras são palavras de consolo, de edificação, como está dizendo aqui, né? Que a gente pode usar para encorajar aquele irmão, aquela irmã que estiver vacilante, fraquejante, desanimado. Vamos agora para um terceiro grupo de leitura, que é dos versos 12 ao 22, onde Paulo vai falar de diversos preceitos, diversas recomendações. Agora vos rogamos, irmãos, primeira recomendação, que acateis com apreço, acatar, tratar com estima, com apreço, os que trabalham entre vós. Sabe aquelas pessoas que trabalham entre nós no Evangelho? Quando você vai à casa de oração, onde você congrega, a qualquer uma das reuniões, seu primeiro contato é com a pessoa que está ali na portaria, não é? Você deve olhar para aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, com respeito, com apreço, porque ele chegou primeiro do que você para te recepcionar. Ou às vezes antes disso, lá no estacionamento com aquele irmão ou aquela irmã, mas é mais comum um irmão que está guardando, cuidando dos veículos que estão estacionados lá. Mas por que não dizer que antes desses, né, lá do estacionamento, da recepção, alguém já foi primeiro para limpar, para cuidar das dependências da casa de oração, para preparar as coisas ali, a água, os banheiros, o chá, o café, o som, né? Então tudo isso é feito por pessoas que trabalham entre nós. E Paulo diz, os trateis com grande estima, acateis com apreço aqueles que trabalham. Eu estou no verso 12. Entre vós. Que mais? E os que vos presidem no Senhor, aqueles que são liderança, que têm um encargo, também devem ser tratados com grande apreço, com estima. Será que estamos fazendo isso de verdade? Reconhecendo aqueles que trabalham entre nós, que nos presidem. No caso da Assembleia de Deus, eu falaria do líder de jovens, de varões, de senhoras, de escola dominical, de departamento A, de departamento B, de ministério disso, de ministério daquilo, os que trabalham com as famílias, com as crianças, a junta diaconal, a junta de missões, são pessoas que trabalham entre nós e presidem partes de uma igreja local ou toda uma denominação. Eles devem ser alvos de estima, diz aqui, olha, e os que vos admoestam, aqueles também que dão palavra, que encoraja, que nos exorta, que nos incentiva, mesmo que não sejam líderes. E Paulo prossegue dizendo, verso 13, e que os tenhais com amor e máxima consideração. Quanta consideração? Máxima. Máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Eu conto ou vocês contam para o apóstolo Paulo que em muitas igrejas locais tem crentes que vivem em pé de guerra uns com os outros, infelizmente. Confesso com vergonha, mas é uma realidade. Porque são invejosos, arrogantes, maldizentes, provocadores, não fazem e criticam os que fazem. Não ajuda e ainda desestimula aqueles que querem ajudar. E quando fazem, querem ser reconhecidos e galardoados já aqui na terra. Ou
na menos pior das hipóteses, não fazem, não atrapalham, mas também não faz, não atrapalha, mas também não incentiva, não ajuda. Aqui isso não está cumprindo o que a palavra está dizendo. Olha, vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, verso 14, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Em outra versão diz desordeiros. Eles devem ser admoestados. Não é exortados, encorajados a continuar desordeiros. É admoestados, que é chamar a atenção. Corrigidos, aqueles que são insubmissos, que são desordeiros. É o primeiro nível de uma disciplina eclesiástica. É admoestar ao faltoso, dando a ele, é claro, a oportunidade de se explicar, mas deixando ciente de que aquela conduta é inadequada, ela é inconsistente com a vida cristã saudável, que não é saudável para o corpo de Cristo, que é a igreja, aquela conduta de desordem, de insubmissão. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Vamos lá. Consoleis os desanimados. Uma pessoa na caminhada da fé que convive conosco e que às vezes até serve a Deus na mesma comunidade, na mesma congregação que nós, ela necessita ser consolada. Às vezes houve uma grande perca significativa para ela. Emprego, renda, família, saúde, luto pela perca de um ente querido, um grande transtorno, um grande desgosto. A igreja precisa se fazer presente. A igreja não é só o pastor. Alguém uma certa vez me comentou e disse: fulana sumiu da igreja e a igreja não foi lá visitá-la. E eu disse: você é a igreja, você foi. Você também é a igreja. Você foi lá? Não fui, mas eu acho que a igreja... quer dizer, o pastor. Não é só o pastor. Todos apoiando todos. É claro que tem certas coisas que é uma prerrogativa do pastor, mas não é tudo. É só algumas coisas. E consolar, confortar, encorajar, até por amizade a gente faz isso, indiferente de vida cristã. Então aqui diz, olha, ampareis os fracos. Sempre vamos ter um ou outro irmão que é mais fraco do que o outro. Tem menos resistência, se abala por qualquer coisa e precisa ser o quê? Amparado. E longânimo para com todos. Longânimo para com todos, quer dizer, aquele que se alonga, que exerce uma paciência, uma tolerância, não de tolerar o pecado, tolerar a pessoa, certo? Vamos em frente, verso 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Essa é a lógica do mundo. Bateu, levou. É olho por dente, olho por olho e dente por dente. E aí o Gandhi diz, olha, desse jeito vai terminar todo mundo banguela e cego. Porque todo mundo está passivo de cometer uma falha, um erro ou fazer o mal. Mas aí entra o quê? Não retribuir o mal com o mal. A Bíblia diz lá em Tiago, pagai o mal com o bem. Ei, que diferença, né? Segui sempre o bem entre vós e para com todos. Prossegue o versículo. Agora nós entramos numa lista de pequenos versículos, cada um ressaltando um aspecto importante da vida cristã. Diz assim, olha, verso 16, regozijai-vos sempre. O regozijo é mais do que uma alegria circunstancial e emocional por algo que nos beneficiou, que a gente gostou, um ganho, uma conquista. O regozijo é pela certeza que nós temos da nossa condição, da nossa posição espiritual em Cristo Jesus. E quando? Sempre. Porque não é todo dia, toda hora que temos conquistas, ganhos e motivos circunstanciais de nos alegrarmos. Mas o regozijo é algo que deve ser permanente na vida do cristão.
É por isso que a gente, né, os crentes, a igreja, é um povo estranho, é um povo que canta no velório. É um povo que canta numa situação que aparentemente para o mundo é de desespero, mas nós conseguimos cantar e louvar a Deus, nos regozijarmos no Senhor. Verso 17: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que isso quer dizer? Que é orar 24 horas por dia? Não. Que é orar o tempo todo de forma posicional, onde quer que nós estejamos. Está no ônibus, está orando, vai trabalhar, ao invés de trabalhar vai orar. É isso? Não. Isso quer dizer, não parem de orar. Não cessem as vossas orações. É claro que há um momento que a gente se dedica para a oração, há momento que a gente pode se ajoelhar para orar, há momento que não tem como se ajoelhar para orar, a gente ora em pé, sentados, deitados, com olhos fechados, olhos abertos, verbalizando as palavras ou apenas em espírito. O que não podemos é deixar de orar, interromper as nossas orações, porque é isso que esse verso quer dizer. Vamos para o verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que isto quer dizer? Alguém que entende que o carro estourou o pneu, graças a Deus. Meu filho morreu, graças a Deus. Abateu-se uma tragédia sobre a minha família, graças a Deus. Não é isso que o texto quer dizer. Por favor, vamos com calma e muita atenção. Aqui quer dizer que em todas as coisas boas, nós devemos ser gratos a Deus. Está enfatizando a virtude da gratidão e não de louvar a ruína, a desgraça e a tragédia. Por favor, vamos entender isso aqui claramente. Eu não tenho a obrigação de estar abatido por uma tragédia e dar graças a Deus. Eu devo e posso louvar a Deus pelo que Ele é, mas não pelo que me aconteceu. Eu devo resignar-me, aceitar que aquilo aconteceu e eu não posso mudar, mas sempre lembrando que Deus tem algo melhor para mim, que Ele é o melhor que eu tenho e por isso eu devo louvá-lo. Agora, nas coisas boas, gratidão. Nas coisas ruins, resignação. Verso 19. Não apagueis o Espírito, com E maiúsculo, bem grande, porque se refere aqui ao Espírito Santo de Deus e à sua ação em nossa vida, que não pode ser extinguido, apagado. A palavra apagado ou extinguido aqui é a mesma palavra que se usa para um fogo, uma fogueira. Você sabe que tem dois jeitos de tratar uma fogueira, que é atiçando os tições para que o fogo seja cada vez maior e colocando mais lenha, ou jogando água para apagar, ou apenas deixando de lado, indiferente, e ela vai se apagar. Vai demorar mais, mas também vai se apagar. Assim também é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Ou nós damos lugar ao agir do Espírito Santo em nós e o fogo se mantém, ou a gente fica indiferente e esse fogo se apaga, porque as coisas do mundo, as obras da carne vão sufocando a ação do Espírito Santo em nós até que ele se torna extinto, deixa de atuar em nossa vida. Vamos para o verso 20. Não desprezeis as profecias. Bom, se você é um crente de fé reformada, não é pentecostal, você vai pensar aqui que as profecias são as predições proféticas do Antigo e até do Novo Testamento quanto ao futuro, portanto, num sentido escatológico. Ou então pode pensar que é a pregação. Se você é pentecostal, você pode estar pensando que é a manifestação do dom de profecia, quando Deus usa alguém em uma palavra profética, ali para um momento e para aquela pessoa, ou para aquele grupo de pessoas, predizendo algo.
e que isso nunca deve ser desprezado. Mas do que afinal o apóstolo Paulo está falando? Já que o contexto não é de dons espirituais, mas de vida cristã, então se refere à pregação, à profecia, à didaquê e a querigma, a proclamação da palavra de Deus de forma pregada ou de forma ensinada. Não deve ser desprezada. Tem gente que faz pouco caso de uma pregação, de uma palavra na igreja. Olha, é muito importante que você fique atento a todas as partes da liturgia do culto na reunião que você frequenta, porque a palavra de Deus vem ali, para você, para mim, por meio de pessoas que não são perfeitas, que talvez tenham menos capacidade do que você julga que você mesmo tem, mas não despreze aquela palavra de Deus para você. Faça como Maria, a mãe do Salvador, que guardava todas aquelas palavras no seu coração. Já estamos encaminhando para o término. Verso 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Em outra versão diz, examinai todas as coisas. Julgai, examinai todas as coisas. Não são pessoas, são coisas. Coisas não são pessoas e pessoas não são coisas. Então aqui está dizendo para julgar coisas, julgai todas as coisas. Um assunto, uma palavra, uma proposta, um acontecimento. E retende o que é bom. Dessa palavra, desse fato, desse acontecimento, o que eu posso reter, que eu vou guardar, porque o que não for bom, eu não vou guardar no meu coração. Verso 22, abstende-vos de toda a forma de mal. Noutra versão diz, de toda a aparência do mal, porque nem sempre o mal é aparente. Mas às vezes também, algo que não é mal pode parecer mal, e a gente ficar mal. Um mau testemunho, uma má impressão que a gente pode evitar, como diziam os senadores do antigo Império Romano quanto a César. A mulher de César não convém apenas ser honesta, mas também parecer honesta. A Bíblia diz, procurai, pois, as coisas honestas perante todos os homens. Aquilo que não vai causar um escândalo, um constrangimento, uma má impressão que talvez não tenhamos a oportunidade de esclarecer, evitar ainda é o melhor. E vamos agora para o quarto grupo de versos, do 23 e o 24, onde o apóstolo Paulo aqui ele faz um voto, um pedido a Deus. Ele diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Santificação total. Paulo vai falar de uma santificação que abrange espírito, alma e corpo. Veja bem, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Noutra tradução diz assim, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Então a verdadeira santificação ela vem de dentro para fora, espírito, alma e corpo. Espírito, a sede do nosso ser, onde Deus habita e manifesta, ou não. Aí vem para a alma, onde habitam as nossas emoções, e também chega ao nosso corpo. Não tem alguém, não tem razão de alguém com o corpo entregue ao pecado dizer, não, é por dentro, no meu coração, Deus sabe que eu estou certinho, que eu sou bonzinho, que eu sou santo, né? Porque a santificação verdadeira, ela é integral, ela é crescente e ela vem de dentro para fora. E não é por um tempo determinado, é até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a nossa morte, o que acontecer primeiro. Eu espero que para mim seja a vinda de Jesus, e para você também. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Deus que nos chama para a santidade, Ele tem prazer em operar em nós a santificação. É claro,
junto com o nosso esforço, com a nossa obediência, com a nossa participação. Agora chegamos à última parte, a saudação final e a bênção, os versos 25 ao 28. Vamos lá, reta final, um vídeo maior hoje porque é um texto rico, grande, com muito comentário. Irmãos, orai por nós. O que eu aprendo aqui é que Paulo reconhecia a dependência daquela igreja formada por pessoas que um dia foram ímpias, pagãs, idólatras, mas se converteram e agora tinham acesso ao Pai em nome de Jesus para orar pela obra missionária, pelo apóstolo, pelos seus companheiros, para que Deus desse proteção e crescimento ao trabalho deles. Por isso ele diz, orai por nós. Verso 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Uma saudação, ósculo, para quem não sabe, é um beijo no rosto. Esse era o costume, aquela saudação naquela cultura, naquele lugar. Ainda é em algumas nações, em algumas culturas lá do Oriente, essa saudação. Mas é um ósculo santo, não é um beijo de amizade, não é um beijo de interesse sexual, é algo com uma conotação espiritual. Que mais? Verso 27, conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Paulo queria que essa palavra chegasse a todos os tessalonicenses e chegou até nós. Em 2024, eu e você estamos tendo acesso a essa palavra porque ela é canônica, inspirada por Deus, é Bíblia Sagrada. E vamos ao verso final, a bênção, que alguns chamam de a bênção apostólica. Um dia eu vou fazer uma live só sobre a bênção apostólica. Hoje não há mais tempo de falar muito, mas Paulo aqui, ele dá essa bênção como servo de Deus, como apóstolo, ele diz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Só isso, apóstolo. Eu já vi bênção mais completa, o grande amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, mas tudo começa com a graça. Que a graça de Deus, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida. A graça significa o favor não merecido de Deus para com você e para comigo. Não merecíamos, mas Ele gratuitamente nos deu através do amado, do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar o sininho e de compartilhar com seus contatos esta sequência de estudo bíblicos. Toda a carta de 1 Tessalonicenses já está completa agora para você acompanhar e compartilhar. Vamos orar a Deus? Senhor querido, em nome de Jesus eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar este livro da tua palavra com esses meus irmãos e amigos. Que essa palavra prospere em seus corações, ela venha produzir em cada um o fruto para o qual o Senhor a designou. Que como a chuva ela não volte vazia, mas deixe o seu efeito, o seu resultado. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos o coração e nos prepara para o grande momento do nosso encontro com o Senhor. Abençoa cada lar, cada família ao alcance dessa ministração. Na área da saúde, das finanças, dos relacionamentos e da vida espiritual. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo estudo. Deus abençoe.